Tiago Souto, guarde bem esse nome. O jovem quadrinista recebeu muitos elogios na última Comic Con Experience, um dos maiores eventos de quadrinhos do mundo. Foi lá que ele lançou o livro Labirinto. Pois é, esse álbum, inclusive, acabou de ganhar o tradicional prêmio Ângelo Agostini como o melhor lançamento do ano passado. É o projeto mais ambicioso de Tiago. Foi na raça, com financiamento coletivo. O Metrópolis foi até o QG do Tiago Souto saber mais sobre essa história. Olha, desde criança sempre fui fascinado por desenho animado e histórias em quadrinhos. Apesar disso, eu comecei a carreira fazendo publicidade, depois direção de arte para publicidade, depois design gráfico, ilustração. E só há algum tempo, em 2013, que eu publiquei a minha primeira história. Labirinto conta a história desses dois personagens. Um deles é um garoto chamado Nico e outro é uma criatura chamada Gorek. E eles se encontram sempre nesse mundo fantástico e vivem várias aventuras e acabam desenvolvendo uma relação de amizade muito forte. Até o momento que o garoto desaparece e aquele mundo começa a se deteriorar e aquela criatura, o Gorek, fica abandonado lá e decide partir em busca do amigo. E nessa jornada dele, ele acaba fazendo várias descobertas sobre o garoto, sobre ele mesmo, sobre aquele universo onde eles se encontravam e sobre as criaturas que ele encontra ali no meio do caminho também. Pra você ter uma ideia, aqui é o primeiro esboço que eu tinha do roteiro, era bem curtinho, e aqui tem algumas anotações e desenhos prévios de produção. E depois de um tempo, depois que tinha já tudo meio que anotado, o roteiro pronto, a gente parte para uma próxima etapa que são uma etapa de protótipo, a gente chama de fazer os thumbnails da história. Nessa etapa do processo a gente consegue ver se a narrativa está funcionando, se os textos estão funcionando com as imagens. E depois disso a gente parte para o desenho final, que é primeiro a gente faz um lápis e a gente passa depois o nanquim. Depois disso, escanear no computador e pintar digitalmente. Foi o jeito que eu fiz essa história. Olha, eu acho que eu tenho talvez um pouco essa característica centralizadora, de querer tomar conta de todo o processo. E eu acho que os quadrinhos, eles possibilitam isso. É um tipo de mídia que possibilita você criar um universo gigantesco sozinho, sem precisar de grandes parafernálias tecnológicas, enfim, dá para fazer tudo sozinho. Ainda é difícil se dedicar exclusivamente aos quadrinhos ou ter isso pelo menos como atividade principal. A gente está, acho que, vivendo um processo de crescimento do número de autores, de publicação e a consolidação de eventos, por exemplo, que ajuda muito, mas ainda está no meio desse processo. Então, paralelo à produção do livro, eu mantenho a atividade como ilustrador e como designer gráfico. Me move mais para poder produzir hoje em dia é fazer quadrinhos, contar essas histórias e ver como que as pessoas leem e como elas montam essas histórias que eu escrevi na cabeça delas e depois elas me falam. Isso é muito divertido. Muito legal.